Êxodo capítulo 20. Os 10 mandamentos da lei. E Deus falou todas estas palavras. Eu sou Yahvé, o Senhor teu Deus, que te fez sair da terra do Egito, da casa da escravidão. Não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem esculpida, nada que se assemelhe ao que existe lá em cima nos céus, ou embaixo na terra, ou mesmo nas águas que estão debaixo da terra. Não te prostrarás diante desses deuses, e não os servirás, porquanto eu, o Senhor teu Deus, sou um Deus ciumento, que puno a iniquidade dos pais sobre os filhos, até a terceira e quarta geração dos que me odeiam, mas que também ajo com amor até a 1000ª geração para aqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não pronunciarás em vão o nome de Yahvé, o Senhor teu Deus, porque Yahvé não deixará impune qualquer pessoa que pronunciar em vão o seu nome. Lembra-te do dia do Shabat, sábado, para santificá-lo. Trabalharás 6 dias e neles realizarás todos os teus serviços. Contudo, o 7º dia da semana é o Shabat, sábado, consagrado a Yahvé, teu Deus. Não farás nesse dia nenhum serviço, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu escravo, nem tua escrava, nem teu animal, nem um estrangeiro que estiver morando em tuas cidades. Porquanto em 6 dias eu, o Senhor, fiz o céu, a terra, o mar, e tudo o que há neles, mas no 7º dia descansei. Por esse motivo que eu, o Senhor, abençoei o Shabat, sábado, e o separei para ser um dia santo. Honra teu pai e tua mãe, a fim de que venhas a ter vida longa na terra que Yahvé, o teu Deus, te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem seus servos ou servas, nem seu boi ou jumento, nem coisa alguma que lhe pertença. Todo o povo vendo os trovões e os relâmpagos, o som do chofar, a trombeta e a montanha fumegante, sentiu grande pavor e procurou manter-se afastado. Rogaram a Moisés: fala-nos tu, e nós ouviremos. Não nos fale diretamente Yahvé, para que não morramos. Moisés encorajou o povo, dizendo: não temais, Deus veio para vos provar, e para que o seu amor esteja entre vós, e não pequeis. O povo ficou longe, e Moisés aproximou-se da nuvem escura, onde Deus estava. A lei quanto ao altar do Senhor. E Yahvé ordenou a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: vistes com vossos próprios olhos, que dos céus vos falei. Não fareis ídolos de prata, nem de ouro, para tentar representar minha pessoa. Far-me-eis, entretanto, um altar de terra, e sobre ele sacrificareis os vossos holocaustos, e os vossos sacrifícios de comunhão, as vossas ovelhas e os vossos bois. Em todo lugar onde eu fizer celebrar a memória do meu nome, virei a vós, e vos abençoarei. Se me edificardes um altar de pedra, não o fareis de pedras lavradas, porque, se levantardes sobre ele o cisel, vós o estareis profanando. Nem fazei o meu altar com degraus, para evitar que, ao subirdes, vossa nudez seja ali exposta. Êxodo capítulo 21. Leis sobre os escravos hebreus. Eis as leis que proclamarás ao povo. Quando comprares um escravo hebreu, 6 anos ele servirá. Contudo, no 7º ano sairá livre, sem pagar nada pela liberdade. Se veio só, sozinho sairá. Todavia, se chegou casado, com ele sairá igualmente sua esposa. Se seu senhor lhe der mulher, e esta der à luz filhos e filhas, a mulher e seus filhos serão do Senhor, e ele sairá sozinho.
Mas se o escravo argumentar: eu amo a meu senhor, a minha mulher e a meus filhos, não desejo ficar livre, o seu senhor o fará aproximar-se de Deus e o fará encostar-se à porta e às ombreiras, e lhe furará a orelha com uma sovela, e ele se tornará seu escravo para sempre. Se alguém vender sua filha como serva, esta não será libertada da mesma maneira que os escravos. Se ela não agradar ao Senhor que a escolheu, ele deverá permitir que ela seja resgatada. Não poderá vendê-la a estrangeiros, pois isso seria deslealdade para com ela. Se o seu senhor a escolher para seu filho, lhe dará os direitos de uma filha. Se o senhor tomar uma segunda mulher para si, não poderá privar a primeira de alimentos, de roupas e dos direitos conjugais. Se não lhe garantir esses 3 requisitos, ela poderá ir embora sem precisar pagar nada. Leis sobre homicídios. Quem ferir qualquer outra pessoa e provocar sua morte, será também morto. Entretanto, se não o fez intencionalmente, mas Deus o permitiu, designei este lugar para onde poderá viver como refugiado. Se alguém matar outro por astúcia, tu o arrancarás até mesmo do altar, para que sumariamente seja executado. Quem ferir seu pai ou sua mãe será igualmente morto. Quem raptar alguém e o vender, ou for achado na sua mão, será morto. Quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe será morto. Leis sobre violências e acidentes. Se alguns discutirem entre si e um ferir o outro com uma pedra ou com o punho, e ele não morrer, mas for para o leito, se ele se levantar e andar, ainda que apoiado no seu cajado, então será absolvido aquele que o feriu. Somente lhe pagará o tempo que perdeu e se responsabilizará por todos os gastos com sua plena recuperação. Se alguém ferir o seu escravo ou a sua escrava com uma vara, e o ferido morrer debaixo de sua mão ou por suas ordens, será punido. Mas se sobreviver 1 dia ou 2, não será punido, uma vez que se trata de sua propriedade. Se homens brigarem e ferirem mulher grávida, e forem causa de aborto, sem maior dano, o culpado será obrigado a indenizar o que lhe exigir o marido da mulher e pagará o que os juízes determinarem. Mas se houver dano maior, então darás vida por vida, olho por olho, dente por dente, pé por pé. Queimadura por queimadura, ferida por ferida, golpe por golpe. Se alguém ferir o olho do seu escravo ou o olho da sua serva e o cegar, deverá conceder imediata alforria como compensação pelo olho inutilizado. Se fizer cair um dente do seu escravo ou um dente da sua serva, dar-lhe-á liberdade por seu dente. Se algum boi chifrar homem ou mulher e causar sua morte, o boi será apedrejado e não comerão sua carne, mas o dono do boi será absolvido. Se o boi, porém, já antes costumava atacar as pessoas e o dono foi avisado e não manteve devidamente preso, e esse boi chifrar e matar um homem ou uma mulher, o boi será apedrejado e seu dono igualmente morto. Caso, porém, lhe concedam a alternativa de um pagamento, poderá resgatar sua vida mediante o pagamento que lhe foi exigido. Essa sentença igualmente será aplicada no caso de um boi chifrar um menino ou uma menina. Se o boi chifrar um escravo ou uma escrava, o dono do animal terá de pagar 360 gramas de prata ao proprietário do escravo e o boi deve ser apedrejado até a morte. Se alguém deixar aberto um buraco ou se alguém cavar um poço e não tapar, e nele cair um boi ou um jumento, o responsável pela abertura do buraco pagará em dinheiro ao dono, pelo valor de venda do seu animal. Entretanto, o animal morto passará a ser de propriedade do primeiro. Se o boi de alguém ferir o boi de outra pessoa e o boi ferido morrer, venderão o boi vivo e repartirão seu valor, e dividirão entre si o boi morto. Se, porém, o boi já era conhecido como violento e chifrador,
e seu proprietário não o guardou devidamente, indenizará boi por boi, mas o animal morto será seu. Êxodo capítulo 22. Leis sobre roubos e prejuízos. Se alguém roubar um boi ou uma ovelha e abater ou vender o animal, deverá indenizar 5 bois por um boi e 4 ovelhas por uma ovelha. Se um ladrão for surpreendido saltando o muro ou arrombando uma porta e, sendo ferido, morrer, quem o feriu não será culpado do sangue. Mas se essa ocorrência se der depois do nascer do sol, então será culpado de homicídio. Quem roubou deverá pagar por aquilo que roubou. Se não tiver como restituir, será vendido a fim de pagar o roubo que praticou. Se o animal roubado, boi, jumento ou ovelha, for encontrado vivo em seu poder, restituirá o dobro. Se alguém fizer seu animal passar por um campo ou uma vinha e o deixar pastar no campo de outrem, restituirá a parte comida desse campo, conforme o que ajustar. Se ele deixar pastar o campo inteiro, pagará com o melhor do seu próprio campo e o melhor de sua própria vinha. Se um fogo se espalhar e alcançar os espinheiros e queimar os feixes colhidos ou o trigo plantado, ou até mesmo a lavoura toda, aquele que iniciou o incêndio restituirá o prejuízo. Se alguém der a seu próximo prata ou bens para serem guardados, e isso for furtado daquele que o recebeu, se for achado ladrão, este pagará em dobro. Se o ladrão não for achado, então o dono da casa será levado diante de Deus para testemunhar que não se apossou do dinheiro ou bem alheio. Em toda causa litigiosa relativa a um boi, a um jumento, a uma ovelha, a uma vestimenta ou a qualquer objeto perdido do qual se diz, isso me pertence, as duas partes envolvidas deverão levar a causa diante dos juízes. Aquele a quem Deus declarar culpado restituirá o dobro a seu próximo. Se alguém confiar a guarda de outro jumento, um touro, uma ovelha ou qualquer outro animal, e este morrer, ficar aleijado ou for roubado sem que ninguém o veja nem encontre, a questão entre as partes será resolvida prestando-se um juramento solene diante do Senhor, de que um não lançou mão da propriedade do outro. O dono terá de aceitar isso e nenhuma restituição será exigida. Contudo, se de fato o animal tiver sido roubado do seu próximo, seu dono terá de ser indenizado. Se o animal tiver sido dilacerado por alguma fera, deverá ser trazido como prova o que restou dele, e não terá de haver qualquer restituição. Se alguém pedir emprestado a seu próximo animal e este ficar aleijado ou morrer, não estando presente o proprietário, o animal deverá ser pago. Mas se o dono estiver presente, não o pagará. Se foi alugado, o preço do aluguel cobrirá o valor da perda. Leis civis e religiosas. Se um homem seduzir uma virgem que ainda não estava comprometida em casamento e se deitar com ela, deverá pagar seu dote completo, e ela se tornará sua esposa. Contudo, se o pai dela recusar-se a entregá-la, ainda assim o homem terá de pagar o equivalente ao dote das virgens. Não deixarás viver as feiticeiras. Todo aquele que tiver relações sexuais com o animal deverá ser executado. Quem sacrificar a outros deuses, e não unicamente ao Senhor, deverá ser destruído. Não o maltratareis, nem oprimireis nenhum estrangeiro, pois vós mesmos fostes estrangeiros nas terras do Egito. Não prejudicareis as viúvas, nem os órfãos, porquanto se assim procederdes, e eles clamarem a mim, eu certamente atenderei ao seu clamor. Minha ira se acenderá, e vos farei perecer por espada. Vossas mulheres se tornarão viúvas, e vossos filhos órfãos. Se emprestares dinheiro a alguém do meu povo, a algum necessitado que vive em teu meio, não agirás com ele como credor que impõe juros. Não emprestes ambicionando lucro. Se tomares o manto do teu próximo como garantia, tu lhe restituirás antes do pôr do sol, porque é com ele que se cobre, é a veste do seu corpo. Em que se deitaria?
Se clamar a mim, eu ouvirei, porque sou compassivo. Não blasfemarás contra Deus, nem amaldiçoarás nenhuma das autoridades do teu povo. Traze-me no tempo certo as primícias das ofertas de tuas colheitas, de cereais, de vinho e de azeite. Consagra a mim o primogênito de teus filhos. Farás o mesmo com a primeira cria de teus bois e de tuas ovelhas e cabras durante 7 dias. Ficará com a mãe, mas no 8º dia entrega-o a mim. Sereis para mim homens santos. Não comereis a carne de um animal despedaçado por uma fera no campo. Vós a deitareis aos cães.